Muito bem, pessoal. Começando mais uma videoaula de energia solar fotovoltaica. Nessa videoaula eu vou explicar para vocês como que funciona o diodo de desvio. Então vamos começar aqui falando do básico do painel fotovoltaico. Um painel fotovoltaico é composto de várias células fotovoltaicas em série. Então a gente viu na parte da radiação solar, ali, do efeito fotovoltaico, que cada célula fotovoltaica vai gerar ali mais ou menos 0,6 volts cada uma. E que um painel fotovoltaico comercial tem ali uma ampla faixa de tensões, né? Porque depende da potência desse módulo, do tamanho, da quantidade de células. Mas varia ali entre 20 e hoje em dia 50 volts, mais ou menos, o painel de silício. E para chegar nessas tensões, né, muito mais altas do que de uma única célula, são utilizadas células em série. Então, os módulos mais comuns vão ter ali 30 células, 36 células, 60 células e 72 células fotovoltaicas. E como são muitas células, pessoal, pode acontecer, por exemplo, de uma única célula receber uma sombra. Né? Pode cair alguma sujeira, uma folha, um lixo mesmo, um resíduo, dejetos de aves, né? Tudo isso pode sombrear uma célula fotovoltaica. E como as células estão em série, uma única célula, pessoal, olha só, uma única célula sombreada pode causar um grande problema para o painel fotovoltaico, porque essa célula ela vai virar uma resistência e ela vai aquecer. E se ela pode chegar a aquecer o suficiente até para derreter uma parte do módulo. Ali a gente tem uma partes ali que são de plástico, a gente já viu ali a montagem do módulo, né, as camadas. Tem camadas ali de materiais plásticos, tem o próprio silício. E pode acontecer de algumas partes do módulo mesmo derreterem e o módulo ficar inutilizado. Então é muito problemático essa questão do sombreamento de uma célula só do módulo. Mas vamos entender o seguinte aqui. Uma célula que ela é sombreada, ela tem um problema do seguinte. Beleza, vai cair a tensão 0,6 volts. Isso não é um problema tão grande, né? 0,6 volts a menos ali não é tão problemático. O problema real é a corrente. Como essa célula vai virar uma resistência, a corrente do módulo vai cair muito. E isso pode fazer o módulo inteiro parar de gerar energia. E se um módulo para de gerar energia, pessoal, uma string inteira pode parar de gerar energia. Então vamos acompanhar aqui onde que o diodo de bypass ou o diodo de desvio vai entrar para resolver esse problema. Imagina a seguinte situação. Eu tenho aqui, imagina que isso aqui é um painel fotovoltaico. Vocês estão vendo aqui na imagem da esquerda. Né? Esse desenho aqui primeiro, pessoal. Deixa eu marcar para vocês. Ó. Esse desenho aqui. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 células fotovoltaicas. Cada célula fornece mais ou menos 0,6 volts. Então, isso vai me dar um total de 3 volts de saída. Imagina que eu tenho um painelzinho fotovoltaico pequenininho, para carregar um celular, por exemplo, ali 3 volts que ele vai me fornecer. Se eu tampo essa célula, imagina que ela foi sombreada, pessoal. O que vai acontecer é que isso aqui vai virar uma resistência. Então a corrente que está sendo fornecida aqui no meu circuito, essa corrente que vai circular aqui, vai ficar menor e pode ser até que o meu circuito pare de gerar energia. Ou pode ser que essa resistência que ela se tornou se aqueça tanto que danifique meu módulo. Então, imagina que conveniente que seria se eu tivesse um caminho paralelo aqui, olha, de desvio. Que toda vez que essa célula ficasse bloqueada por algum motivo, essa corrente passasse por fora e pulasse essa célula. A tensão aqui cairia para 2,4 volts? Cairia, mas vamos supor que para mim isso não seja um problema. Não é uma célula só a menos, não teria problema. É exatamente aí que o diodo de bypass entra, pessoal. Ele faz exatamente isso. Olha só que interessante. Aqui já tem um diodo de bypass que eu coloquei para vocês. Se essa célula aqui ficar bloqueada, o que vai acontecer? A corrente vai, desde que haja tensão suficiente, né, 0,7 volts, para romper a barreira de potencial desse diodo e colocar ele em condução, a corrente que está sendo gerada pelas células vai desviar por aqui, né, e vai continuar o seu caminho. O que eu vou perder aqui vou perder a tensão dessa célula, obviamente, e vou perder mais 0,7 volts aqui por causa desse diodo, que vai ter uma queda de tensão nele. A gente sabe aqui que vai ter aqui, olha, elevação de tensão, aqui é uma queda, olha a polaridade invertida, e aqui a tensão continua subindo. Cada célula acrescenta ali 0,6, 0,7 volts. Então, é interessante, olha, o diodo está aqui, e se eu pudesse ter um diodo em cada célula, seria perfeito, porque se uma célula ficasse sombreada, ela pararia de funcionar,
e né, continuaria o sistema todo funcionando normalmente. Os módulos que tem aí 45 volts, 40 volts de saída, cairia ali 1 volt, 2, 3, dependendo da quantidade de células sombreadas, mas o funcionamento não seria comprometido, né? O grande problema é que para você montar um módulo fotovoltaico industrialmente, né, de uma forma em série, para que não tenha tanto trabalho humano assim e encareça o processo, é quase impossível fazer isso que eu indiquei para vocês. Colocar um diodo de desvio por célula. É muito difícil mesmo, encareceria demais esse sistema. Imagina, eu teria que ter 72 diodos no meu módulo fotovoltaico. Então, o que se faz geralmente é colocar um grupo de células para cada diodo. A maioria dos módulos que eu já vi que tem no mercado hoje aí, pessoal, tem três diodos de bypass. Antes de indicar como é que esse negócio funciona, que eu vou usar o desenho da direita aqui, vamos ver como é que esse negócio funciona. Onde que esses diodos ficam? Isso aqui é um módulo fotovoltaico. Olha só, cada quadrado grande desse, pessoal, é uma célula. Então esse módulo que eu já contei, ele tem 8 linhas por 4 colunas, então ele tem 32 células. E na parte de trás do módulo tem essa caixinha aqui. Ele vai ter sempre assim, né? Ele vai ter sempre essa etiqueta, né, mostrando a eficiência dele, o fabricante, o modelo, e vai ter essa caixinha. Nessa caixinha vão ter 2 terminais, um positivo e o outro negativo, né? Os terminais eles não podem ser confundidos, porque tem um terminal próprio para o positivo e o próprio negativo, e dentro dessa caixinha ficam os diodos de bypass. Então os diodos vão ficar mais ou menos da forma que eu mostrei para vocês no caderno didático. É mais ou menos assim. Não sei se vai dar para ver direitinho aqui, mas olha só. Isso é um diodo, né? Dá para ver o corpinho cilíndrico dele aqui. Esse é outro diodo e esse é outro diodo. E percebam que eles são interligados aqui naquelas linhas, naquelas trilhas elétricas que ficam no painel. Essas trilhas elétricas aqui, essas linhas que vocês estão vendo, elas vão gerar terminais que vão ser ligados diretamente aqui. Então, como que isso funciona? Vamos voltar para o nosso desenho aqui. Funciona da seguinte forma. Para eu não ter que desenhar aqui 72 células, que seria totalmente inviável, pessoal, fazer um desenho desse aqui nessa lousa, o que eu fiz? Eu desenhei um quadradão aqui, um retângulo, e cada retângulo desse tem 24 células ligadas em série, cada um desses. E se eu pegar aqui um terminal partindo desse ponto aqui embaixo e outro desse ponto aqui em cima, que são aqueles terminais do módulo, nós vamos chegar aqui a uma tensão de 45 volts mais ou menos. Então eu tenho um módulo que ele vai dar tensão de circuito aberto de 45 volts e com essa polaridade eu estou indicando para vocês. E vamos pensar o seguinte, eu tenho 24 células em série e aí vai ter um diodo, mais 24 células em série, outro diodo em paralelo com ela, então sempre em paralelo. E mais 24 células em série com outro diodo em paralelo. Aí, olha só, as primeiras 24 células são responsáveis por 15 volts da tensão máxima do módulo. As próximas 24 também mais 15, as próximas 24 também mais 15. Então, o que vai acontecer? Imagine, olha só, uma única célula dessas 24 iniciais, ela foi sombreada. Ou um módulo, vamos pensar num módulo para ficar um pouco mais, né, um pouco maior aqui o nosso problema. O módulo parou de funcionar porque ele foi sombreado ou aconteceu algum defeito nele. Então, perdemos essa geração. Uma célula parou de funcionar, pessoal, como está todo mundo em série, interrompeu a corrente. O que vai acontecer? A corrente elétrica vai fluir pelo diodo. E aí, chegando nesse ponto, olha só, eu tenho uma queda de tensão à frente para esse diodo e tenho uma elevação de tensão aqui para essas células. O que a corrente vai fazer? Ela vai passar por aqui, pessoal, onde vai ter a elevação. Então, eu perco essas 24 células, mas continua funcionando normalmente. A mesma coisa aconteceria se eu perdesse uma célula ou um módulo fotovoltaico desse do meio. A corrente só vai desviar pelo diodo quando uma das células estiver com problema, porque a corrente nunca vai querer passar por uma queda de tensão, de jeito nenhum. Ela sempre vai preferir a elevação. Mas como esse caminho aqui está bloqueado e eu tenho aqui no sistema total uma tensão que garante para mim que vai ter mais de 0,7 volts para vencer essa barreira de potencial, então a corrente passa pelo diodo, quando necessário. Mas quando não é necessário, ela passa pelo caminho normal dela. Então, nesse caso aqui, pessoal, olha só, a minha tensão final, ela está vindo desse ponto para esse ponto aqui em cima, olha. Então, o que eu tenho? Olha, eu tenho uma queda de 0,7, uma elevação de 15 e uma elevação de 15. Então, eu vou ter aqui, ó, 30 volts, menos 0,7,
eu vou ter mais ou menos 29,3 volts nesse módulo. Não é assim perfeito, né? Não é o ideal, que teria que ter 45, mas a corrente vai continuar a mesma do módulo. Vamos supor que ele fornece aqui 8 amperes, continua com os mesmos 8 amperes. Eu vou perder essa parcela aqui de tensão. Seria o ideal? Não, o ideal seria se eu tivesse uma célula, um diodo de bypass para cada célula, mas não é viável a construção do módulo dessa forma, então fica assim. Se eu perder uma célula, na verdade eu vou perder 24 células. E aí eu perco 1/3 da tensão do módulo, que é melhor do que perder o módulo inteiro, beleza? E aí, vocês vão ver no caderno didático dessa semana, que tem até o gráfico da curva IV. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. O gráfico da curva IV, que mostra o funcionamento do módulo normal, sem sombreamento, que é essa linha inteira. Mostra na linha tracejada o módulo funcionando se uma célula fosse sombreada. Vocês vão ver que a corrente vai cair muito por causa desse sombreamento. E vou ter também essa linha pontilhada aqui, que vai indicar como que o módulo funcionaria com o diodo de bypass. O que aconteceria é que eu vou perder um pouco da tensão, então a tensão que seria esse valor máximo aqui cairia para próximo desse valor aqui embaixo e continuaria funcionando o módulo com a corrente praticamente normal. Então tem até um outro gráfico desse aqui, deixa eu ver. Não coloquei, mas não tem problema, isso aqui é mais do que suficiente para vocês entenderem como que funciona. Até coloquei para vocês também aqui indicando, olha, esse módulo tem 72 células, são 6 colunas e 12 linhas. E ele tem 3 diodos de bypass, está escrito aqui, olha, essa J-Box aqui é a caixa de junção, é aquela caixinha que fica na parte de trás do módulo. E aí ele vai ter os 3 diodos dele, cada diodo para 24 células. Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês, espero que vocês tenham compreendido aqui a mensagem e entendido para que servem esses diodos. Esses diodos aqui, de vez em quando, quando for fazer uma inspeção, é bom dar uma olhadinha se eles estão lá ainda, se eles não queimaram, porque com o tempo e o uso deles também pode levar a essa queima, eles têm que ser substituídos, porque é bem fácil pela caixa de junção ali. Mas então ficamos assim, até a próxima videoaula.